Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou passando aqui para falar sobre um assunto que eu entendo muito relevante para a advocacia e acho que, de um modo geral, especialmente no caso dos jovens advogados, não é analisado com tanta cautela, né? Ou com tanto rigor, que é análise de riscos, tá? Quando a gente fala de análise de risco, a gente está falando de analisar o processo de uma forma muito mais estratégica, certo? Pensando, inclusive, no qual é o real objetivo do meu cliente com aquela demanda e no intuito de esclarecer para ele todas as possíveis consequências daquela ação. Eu sempre gosto de falar que o acordado não sai caro, né? E que a gente não pode pressupor que o nosso cliente conhece todos os possíveis riscos ou consequências de uma ação judicial. Afinal, essas questões relacionadas ao processo propriamente, né? Ou questões relacionadas à esfera do direito não são questões de conhecimento do senso comum. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que ele sabe, afinal, quais são os riscos do processo. É importante que o advogado tenha uma fala sempre muito clara e direta com o seu cliente, já no momento da contratação. Esse é o tipo de análise que a gente faz quando a gente está avaliando se é o caso realmente da gente pegar aquela demanda, né, de aceitar a contratação ou não, tá? A gente não pode realmente se emocionar, né, com a possibilidade de o cliente fechar um contrato e deixar para depois apresentar para ele os riscos daquele eventual processo judicial. Então, eu acho que a análise de risco, né, ela envolve 3 aspectos. O primeiro aspecto são os riscos decorrentes da própria atuação processual. Então, estar em juízo tem um risco, né? Existem consequências decorrentes e os nossos atos processuais também possuem riscos e consequências para o nosso cliente, né? Essa análise de risco, ela é feita antes, então, do ajuizamento da ação, mas também a análise de risco processual, ela é feita no decorrer do processo. Ele é um risco que ele não deve ser assumido exclusivamente pelo advogado. Ele é um risco compartilhado com o teu cliente. Por isso que é muito importante essa comunicação franca. O cliente precisa entender exatamente do que tu estás falando. Quais são as consequências de recorrer aqui ou não recorrer. E não só do ponto de vista do objeto principal da ação, mas do ponto de vista de multas processuais, né, de majoração dos honorários sucumbenciais e outras questões relacionadas. Então, esse é um dos aspectos da análise de risco. Segundo aspecto da análise de risco diz respeito às questões relacionadas ao objeto principal da tua demanda. Então, eu vou falar que elas estão mais relacionadas com a tua condenação principal. E aí, por exemplo, para a gente ilustrar do que eu estou falando, se eu trato de uma demanda relacionada a uma demanda locatícia, por exemplo, quais são as consequências daquela ação? Bom, pode ser permanecer ou ter que sair de um determinado imóvel, né? Pode ser ter que fazer uma reforma ou despender um investimento. Isso tudo são consequências daquela demanda. E, portanto, elas têm que estar dentro da análise de risco. Numa ação tributária, por exemplo, o simples vencer, né, ou ter deferido um pedido não é única e exclusivamente uma situação onde a gente não pondera risco. Então, por exemplo, o deferimento de uma liminar que me autoriza a não efetuar o pagamento de um tributo. Né? Eu preciso ponderar um risco? Sim, eu preciso ponderar com o meu cliente o seguinte fato de que eu estou falando de uma decisão que ainda é liminar, que ela pode ser confirmada ou não, e que na hipótese dela não ser confirmada, ele vai ter uma consequência que é o pagamento daqueles tributos, e aí com quais acréscimos? Isso tudo precisa ser esclarecido para o teu cliente, para que aí sim, ele entendendo toda a situação, ele possa tomar a melhor decisão. E por fim, a gente teria uma terceira vertente da análise de risco, que é a análise de risco da atividade do advogado propriamente, né? Da responsabilidade civil do advogado.
Lembrando que a nossa profissão, né, a nossa responsabilidade enquanto advogados é uma responsabilidade que está atrelada a uma obrigação de meio, né? Então a gente não tem a obrigação, né, de garantir o sucesso daquela demanda, mas sim temos a obrigação legal de assegurar que a gente vai atuar de forma diligente, tecnicamente de forma absolutamente adequada, e todo eventual prejuízo decorrente da não observância desses requisitos, aí sim eles serão de responsabilidade do advogado. Então, a nossa atuação enquanto advogado, do ponto de vista de análise estratégica do processo e de análise de risco, ela não se restringe a um momento específico, mas ela deve ser feita ao longo do processo. Hoje eu quero falar especificamente sobre análise de risco decorrente do processo mesmo, da atuação processual, tá? Quando a gente pensa nesses riscos que decorrem da atuação no processo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Sucumbência, né? Para quem tá aqui bem desavisadamente, o que seria sucumbência então? A sucumbência, ela decorre do princípio da causalidade, né? Quem dá causa a uma determinada ação, né, e sai vencido, tem o dever de indenizar a parte adversa, né? Ou por perdas e danos, ou pelo pagamento das despesas processuais, ou então com pagamento dos honorários sucumbenciais. A legislação, ela fala no seguinte, tá? Que a parte vencida, ela tem o dever de efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais e das despesas processuais. Que despesas são essas que o CPC fala? As despesas processuais, gente, elas são um gênero do qual faz parte as custas processuais, as despesas de viagem, remuneração de assistente técnico, diária de testemunha. Percebe? Despesa processual, então, é gênero e custa processual é espécie. Além dessas despesas processual, a parte vencida tem o dever de pagar os honorários sucumbenciais. Bom, então, custas equivale a despesa processual? Não. Custa é espécie, despesa é gênero. Bom, dito isso, se lá na minha sentença, na parte dispositiva da sentença, o juiz fixar o seguinte: condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais. Será que eu posso, como parte vencedora da minha ação, exigir, né, da parte vencida o pagamento, por exemplo, de despesas de viagem? Será que pressupõe uma condenação implícita? Será que quando o juiz falou custas processuais, ele estava querendo dizer todas as despesas do processo? Não. Esse é um entendimento que já está firmado no STJ. Não está. A única espécie de condenação implícita que a gente tem numa parte dispositiva de sentença ou de recurso, essa é a condenação aos honorários sucumbenciais. Então, se eu tenho uma sentença em que houve a fixação tão somente de custas processuais, e eu sou parte vencedora, ou seja, eu sou quem tem interesse em poder cobrar as demais despesas do processo, eu vou precisar embargar. Esse é um aspecto que tem a ver com análise de risco, Luana? Claro que tem a ver com análise de risco. Análise de risco é tudo aquilo que meu cliente vai ter que pagar ou que ele vai deixar de receber, certo? Então, muita atenção, custas processuais é uma coisa, despesas processuais é outra coisa, e o STJ já tem um entendimento consolidado de que quando o juiz fala custas, ele não está falando despesa. Eu preciso embargar para que aquele magistrado esclareça que, na verdade, quando ele falou custas, ele está falando despesas processuais. Bom, além disso, além dessas despesas processuais, a gente tem que pensar nos honorários.
né? Então, a parte vencida, salvo nas causas em que eu demando em face da fazenda pública, eu tô falando de honorários sucumbenciais que vão da ordem de 10% a 20%. Lembrando que, na hipótese de cumprimento de sentença, aí sim eu posso extrapolar o teto dos 20%, né, de condenação desses honorários. Um outro aspecto que agora a gente precisa levar em consideração é o seguinte: cada vez que eu recorro, que eu passo para uma instância seguinte, né, haverá a majoração desses honorários. Então, um dos aspectos que precisam ser considerados pelo advogado junto do seu cliente no momento de decidir ou não para uma eventual interposição de recurso é que em a parte saído vencida, ela terá que efetuar o pagamento desses honorários sucumbenciais num percentual superior àquele que ela já possuía. Outra questão que a gente precisa considerar: desistência da ação. Então, gente, toda ação tem uma consequência. Eu decidi ajuizar, né, uma ação judicial, eu preciso saber que eu não posso simplesmente, num dado momento, decidir desistir dela e não ter nenhuma consequência do ponto de vista, inclusive, financeiro, né? Se eu desisto da ação, né, se eu tenho uma sentença cujo fundamento é a desistência da ação, a renúncia ou ainda o reconhecimento do pedido, a parte que deu causa à ação será responsável pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Quem me ouviu agora falar, quando eu tô falando de despesas processuais, esse é um erro bem comum que o advogado ele tem no momento, inclusive, de fazer o pedido, né? Condene a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A gente já tem que reformular esse pedido, né? Não é custas processuais e honorários advocatícios, é sim, no comentário, o título da nossa live. Vou tentar fazer isso agora, tá, gente? Para só um segundinho. Será que fixou? Acho que fixou, né? Bom, então, a desistência de uma ação também tem consequências que precisam ser ponderadas pela parte que vai desistir, né? Ou que vai renunciar. E na situação de o réu reconhecer a procedência do pedido. Então, o teu cliente foi demandado numa ação judicial e ele verificou que realmente a parte autora tem razão, aquela demanda tinha razão de ser, ele quer reconhecer, ele quer fazer o pagamento, ele quer resolver aquela obrigação. Bom, nessa situação, compete ao advogado informar para o cliente dele o quê? Que se no primeiro momento em que eu tomar ciência da existência daquela ação, eu optar por reconhecer o meu pedido, reconhecer o pedido do autor, aliás, né? E efetuar o pagamento da obrigação na íntegra, eu arcarei tão somente com a metade do pagamento dos honorários a serem fixados. Ou seja, eu ainda tenho um desconto, né, nessa verba sucumbencial. Então, nem sempre a melhor estratégia para um réu é apresentar uma defesa e aguardar uma sentença. Muitas vezes é mais interessante para ele, já sabendo que a consequência, o final da ação será a concessão, né, do êxito para a parte adversa, mas vale ele reconhecer imediatamente a procedência e efetuar o pagamento. Por isso que eu volto a dizer repisar aquilo que eu falei lá no início. É importante que o advogado e o cliente dele tenham clareza de qual é o objetivo dele com aquela ação. Nem sempre o objetivo do nosso cliente é ganhar a ação ou ganhar no todo, né? Muitas vezes para ele o êxito está em buscar um acordo, o êxito está em conseguir uma parcial procedência, né? Ou até mesmo provocar um pagamento como esse. Então a gente precisa estar atento a esses objetivos do nosso cliente, né? Que tem que estar claro para ambas as partes, advogado e cliente, e tão claro a ponto de que em algumas situações a gente deve firmar a termo isso, tá? Vou falar mais sobre isso lá na frente. Um outro aspecto que a gente precisa pensar. Bom,
situação de reconhecimento, né? Decisão de mérito por conta de desistência e renúncia. Mas eu tenho situações de extinção sem análise de mérito, que via de regra ocorre quando eu tenho o acolhimento de uma daquelas preliminares de contestação, né? Ela, em base, ela quer dizer o quê? Né? Que a parte autora, quando ajuizou aquela ação, cometeu um erro. Ou porque não deveria ter demandado em face daquela pessoa, ou porque aquela demanda está equivocada, ou ela está no juízo incorreto, né? Tem um erro ali. E aí eu volto de novo a aplicar o meu princípio da causalidade, né? Quem erra, né, tem o dever de pagar, tem as consequências daquele erro técnico. Qual é a consequência daquele erro técnico? Bom, para consertar, corrigir aquela ação, né, e ajuizar novamente, a parte autora vai precisar depositar as despesas processuais e os honorários advocatícios. A gente tem que ter... Luana, por que isso é importante que o meu cliente também saiba? Primeiro, eu tenho que saber, o advogado. Dois, por que é importante que o meu cliente saiba, né? Porque se tratou de um erro do advogado, gente, esse erro é de vocês. Essas despesas são de vocês. Então, vocês têm que estar muito atentos. Por isso que eu falo da importância de fazer uma análise estratégica do processo e fazer o levantamento dos riscos envolvidos, tá? Bom, justiça gratuita. Justiça gratuita, vamos relembrar, né? Em que casos eu tenho deferimento de justiça gratuita? Nas situações onde eu tenho comprovada a hipossuficiência financeira familiar. Não se confunde com uma situação de miserabilidade, embora alguns juízes achem que sim, né? É a situação onde eu não posso arcar com os custos do processo como um todo, certo? Sem prejuízo do meu sustento e do sustento da minha família. Por que a gente fala de situação familiar, né? Porque é analisado realmente se a família como um todo tem condição de arcar com aquela despesa. A gente tem que lembrar que a justiça gratuita, ela não necessariamente ela pode ser deferida no todo. De repente, o juiz defere parcialmente, né? Então, a minha situação financeira não é uma situação tão grave ou apertada de poucos recursos que me impedem de fazer o pagamento do todo. Eu consigo pagar uma parte. Nessa situação, inclusive, o deferimento pode ser parcial. O juiz pode deferir, inclusive, a justiça gratuita, única e exclusivamente para me assegurar o parcelamento das verbas, né? Coisa que eu não poderia se eu não tivesse o deferimento da justiça gratuita. Então, eu tenho uma série de desdobramentos numa concessão de justiça gratuita. A gente, inclusive, tem aqui na ForLaw uma live onde a gente recebeu o professor Heitor Sica e ele falava de como é desconhecido dos advogados essa possibilidade de parcelamento, por exemplo, das custas, dos honorários periciais, numa hipótese de concessão de justiça gratuita. A gente pensa na justiça gratuita como um todo, né? Como não pagamento. Não pagamento do quê? Custas processuais, taxas, honorários periciais, despesas de cartório extrajudicial, inclusive. O que a gente tem que pensar é uma novidade muito pouco utilizada pela advocacia. A Isabela está colocando aqui exatamente, foi um dos aspectos que o professor Heitor Sica levantou lá na nossa live, vale a pena a gente dar uma conferida, tá? Quando a gente fala de justiça gratuita, a gente tem que observar algumas questões que são muito importantes. Primeiro, não é um salvo-conduto para o não pagamento ad eterno. O que a concessão da justiça gratuita faz é assegurar, né, a suspensão da exigibilidade daquelas verbas. Por quanto tempo? Por 5 anos. Então, se no período, por exemplo, eu sou o autor de uma demanda, requeri, comprovei a situação de hipossuficiência familiar, né, que me autoriza realmente ter direito, né, à concessão da justiça gratuita, né, tive a justiça gratuita concedida, e aí não fiz o pagamento, então, das custas iniciais, depois teve uma perícia que incumbia, então, ao autor, não fiz o pagamento dos honorários periciais, recorri, acabou o processo 2 anos, processo, assim, de flash, tá? Dali no 3º ano, olha só que maravilha, né? Ganhei na loteria.
Pode o credor, que é o judiciário, ou inclusive a parte adversa, né? Na hipótese dos honorários sucumbenciais, por exemplo, né? Pode a parte adversa me cobrar os honorários, ou as taxas, ou as custas processuais, no caso do Poder Judiciário? Pode. Porque a suspensão da exigência, né, da exigibilidade desses valores pelo período de 5 anos, para verificação o quê? Se haverá mudança ou manutenção daquela situação de hipossuficiência. Se eu não tenho mais a situação de hipossuficiência, eu não tenho mais a causa de suspensão da exigibilidade daquelas taxas, daquelas despesas, e, portanto, eu posso sim ser exigido. Aspecto 2 da justiça gratuita. Ela não abrange multas processuais. A gente já vai falar agora, vou destacar para vocês, pincelar algumas multas processuais. Se a parte, mesmo com a concessão da justiça gratuita, incorrer, né, na penalidade de multa processual, ela tem que fazer o pagamento. Essa verba não fica com a exigibilidade suspensa. É um aspecto que precisa estar na mente do advogado, tá? E na situação, então, de ter de haver a concessão da justiça gratuita e, na sequência, em algum dado momento no processo, a revogação dessa justiça gratuita. O que acontece? Bom, a parte arca com as despesas que ela deixou de pagar. Agora, na hipótese de comprovar má-fé, olha como precisa ficar muito claro a questão da justiça, do direito à justiça gratuita. Na hipótese de comprovada má-fé, a parte pode ter que pagar uma multa de até 10 vezes o valor a que ela tinha da dívida. Então, o advogado ele tem que ter o cuidado no momento onde ele atende um cliente que aparentemente tem o direito à justiça gratuita, de se cercar de todos os comprovantes, né, de que isso realmente acontece, até porque hoje é uma exigência do judiciário, então não basta só aquela declaração, né, de hipossuficiência, é necessária a comprovação. Cada vez mais o nosso judiciário vem exigindo a comprovação da justiça gratuita, justamente, né, em razão de casos onde a parte estava se utilizando indevidamente desse que é um benefício dos mais relevantes, né, para garantia do acesso à justiça, tá? Mas ela tem uma série de especificidades que precisam ser atentas, né, objeto de atenção pelo advogado. Um outro aspecto que é muito importante também é que o advogado, ele alerte o cliente dele sobre a possibilidade de, não concessão da justiça gratuita. E aí a gente já viu que, não tive concedido da justiça gratuita, vou desistir da ação. Desistindo da ação, tenho que fazer o pagamento de custo, né, das despesas processuais e os honorários sucumbenciais. Então, a parte tem que estar ciente disso. E também tem que estar ciente da possibilidade de revogação dessa justiça gratuita. Esse é o típico caso onde o advogado precisa se precaver de que ele realmente cientificou o cliente dele da forma adequada. De que ele comunicou o cliente desses riscos. 2, que o cliente entendeu realmente esses riscos. E o terceiro aspecto é pegar essa ciência por escrito. Firmar um termo no qual o cliente declara que foi esclarecido sobre essas questões, ele está ciente dos riscos e aí, ainda assim, ele optou pelo ingresso da demanda, tá? É uma questão muito relevante, tá, gente? Bom, falei agora há pouco que, por exemplo, mesmo na hipótese de justiça gratuita, as multas não estão abrangidas. Onde é que as multas estão previstas na legislação? Onde é que eu corro o risco de incorrer em multa? Duas questões que eu acho que são bem relevantes é a questão de multa por descumprimento do dever das partes, que é as situações de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Quem é da minha equipe sabe que eu sempre brinco com a história da litigância de má-fé, que quando a gente é jovem advogado, a gente vê litigância de má-fé em tudo. A gente acha que qualquer
redação um pouco diferente da versão dos fatos, né? Está desvirtuando, alterando a verdade dos fatos, deduzindo uma pretensão contra um texto expresso em lei. A gente vê litigância de má-fé em tudo, tá? Eu fui essa jovem advogada que toda petição minha tinha um pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e aplicação de multa, tá? A sorte é que eu tinha um revisor, né, que era um advogado mais experiente, que ele me dizia: Luana, calma, tu vais ver que nem tudo é litigância de má-fé. Mas existem essas situações de litigância. Eu já tive diversos processos onde a parte adversa foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, multa por atentado à dignidade da justiça. Essa multa vai até 20% do valor da causa. Não é uma multa tão pequena, a do ato atentatório. A da litigância vai de 1 a 10% do valor da causa. E nas causas aonde eu tiver o valor da causa for inestimável ou for irrisório, né, eu posso ter essa multa, ela pode chegar até 10 vezes o valor do salário mínimo. Nas hipóteses de litigância de má-fé, tá? E aí é um filtro que deve ser feito pelo advogado. Não é o cliente que tem que avaliar isso, é o advogado, tá? Nas hipóteses de litigância de má-fé, de reconhecimento da litigância de má-fé, além do pagamento da multa, a parte, né, que agiu realmente de má-fé, ela tem o dever de indenizar a parte adversa pelas perdas e danos. Quais seriam, né? Todas as despesas decorrentes, né, que a parte adversa incorreu em razão daquele processo que não deveria ter existido, certo? Quem é que tem que fazer esse filtro, gente, se a parte está litigando de má-fé? É o advogado. É o advogado que tem que saber, né? É claro que em algumas situações o teu cliente pode mentir para ti? Pode. Pode inventar uma versão absolutamente distorcida dos fatos? Pode. Pode sim. Mas eu tô falando daquelas outras situações onde o erro é mais crasso, né? O judiciário, ele sempre tem um olhar muito, eu acho, adequado com relação à aplicação de multa por litigância de má-fé e atentado à dignidade, tá? Da justiça. Eles não saem por aí distribuindo à torta direito multas nesse sentido. Só quando a situação é um pouco mais escrachada, mas existem situações onde isso acontece, eu já vi acontecer, tá? Um outro aspecto também que a gente precisa tá ciente da possibilidade de aplicação de multa, não é uma multa tão pequenininha, ela pode chegar a 5 salários mínimos, é na hipótese de eu requerer a citação por edital com base em requisitos, né, supostamente com preenchimento dos requisitos, quando isso na verdade não aconteceu. Então, eu digo lá que o réu, por exemplo, ele está em local incerto não sabido e requeiro a citação por edital. Mas isso é uma mentira. Esse sujeito não está em local incerto e não sabido. Esse sujeito, ele pode ser encontrado, ele tem um endereço dele registrado, né, em algum órgão, né? Isso, a Denise está lembrando aqui que o Instituto da Gratuidade da Justiça pode ser aplicado às pessoas jurídicas, é verdade, né? E ele tem sido bastante aplicado agora nessa situação de pandemia. Quando a gente fez a live com o professor Heitor Sica, foi um dos aspectos que a gente levantou, né? Ele elencou lá naquelas novidades do CPC que não são bem utilizadas, ele justamente levantou a questão da justiça gratuita e a possibilidade de parcelamento, pensando nas empresas, né, nos micro, nos pequenos empresários e nas empresas que realmente foram bem afetadas agora por conta da pandemia. Bem legal, Denise, tá dentro mesmo. Bom, então quer dizer que se eu requeiro uma citação por edital indevidamente, né, aqui na esperteza, para fazer correr o meu processo, eu posso ser penalizado sim com multa de até 5 salários mínimos. Aí a gente entra naquelas penalidades agora um pouco mais conhecidas, que é aquela multa pelo não pagamento, né, dentro do prazo de 15 dias, nas hipóteses de obrigação de pagar, né? Então, a juiz apresenta um cumprimento de sentença, por exemplo, a parte ré é intimada para fazer o pagamento daquela obrigação em 15 dias, sob pena do quê? Da incidência de multa, né, por descumprimento,
a multa é no patamar de 10%, tá? Lembrando que eu posso fazer o pagamento parcial. Então, eu sou réu, fui intimado para fazer o pagamento de uma dívida de 10 mil, né? Não tenho os 10 mil. Será que não é interessante eu fazer pelo menos o pagamento parcial? Muitas vezes é. Por quê? Se é uma dívida que ela é devida, ela é reconhecida, né? Por quê? Porque essa multa dos 10%, ela incide sobre o valor da condenação, o remanescente. Então, se eu sou réu, fui intimado para fazer o pagamento de 10 mil reais, só tenho 5 mil, né? Mais vale depositar os 5 mil e ficar devedor dos outros 5 e da multa incidente sobre 5, tá? É uma questão que o advogado precisa avaliar e comunicar ao cliente. Ainda, aquela multa que é a astrente, a conhecida astrente, né? Que é a multa fixada pelo magistrado, pode ser a requerimento da parte ou ainda de ofício, né? Para compelir, né? Para forçar a parte adversa a efetuar o cumprimento de uma obrigação de fazer. Essa multa não tem um percentual previsto na legislação, né? O magistrado, ele fixa, né, uma multa diária, que ela é fixada no intuito de realmente ter esse poder, tem que ser num patamar que realmente provoque, estimule a parte a cumprir essa obrigação, certo? Do contrário, ela não tem razão de ser, correto? Também, o cliente tem que ser alertado de que ele não cumprindo a obrigação, ele vai ter que fazer o pagamento dessa astrente, que é uma multa calculada por dia de descumprimento. Além disso, ação monitória. Sempre que eu ajuizar uma ação monitória, eu preciso ficar muito atento ao que diz lá o 702 do Código de Processo Civil. Se eu ajuizo uma ação monitória indevidamente, eu incorro na penalidade de multa de até 10% do valor da causa. A mesma coisa se eu apresento, eu ponho embargos a uma ação monitória, embargos indevidos, onde claramente eu não estou ali debatendo o débito ou a lisura daquela dívida, eu estou realmente de má fé, eu estou buscando única e exclusivamente protelar, eu também posso incorrer no pagamento dessa multa que chega a 10% da condenação. Então, eu preciso ficar muito, muito, muito atento. Ação monitória, vai lá e dá uma olhada no 702 e alerta o teu cliente desse tipo de situação. Quando eu falo que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo análise de risco no curso da demanda, eu estou falando, inclusive, de recursos, né? Uma vez que o meu cliente, ele me outorga a procuração para acompanhar o andamento de um processo até o trânsito em julgado, isso não quer dizer que eu só vou falar com ele lá no final da ação no trânsito em julgado. Eu tenho que, à medida, grandes situações, não estou nem entrando numa questão de atendimento adequado do cliente, estou falando de uma questão de responsabilidade e análise de risco, tá? Então, sempre que eu tenho a necessidade da interposição ou não de um recurso, eu preciso comunicar ao meu cliente, alertando ele sobre os riscos desse recurso. A gente já falou sobre a questão da majoração dos honorários sucumbenciais e também tem as multas. Então, por exemplo, a multa do agravo interno, Os agravos internos, que são recursos, interpostos contra decisões monocráticas do relator, Eu agravo, interponho um agravo interno justamente para permitir que o meu recurso seja apreciado pelo colegiado. Se eu faço esse movimento, se eu interponho esse recurso e ele é um recurso manifestamente inadmissível, eu posso ser condenado ao pagamento de multa, que vai de 1 a 5% do valor da causa. E, além disso, para que eu possa interpor novos recursos, eu ainda tenho que fazer o depósito e o pagamento. Eu não posso deixar para fazer esse pagamento lá no final, porque isso vai impedir, vai me travar da possibilidade de interposição de novos recursos. Importante, essa multa do agravo interno, ou a multa, a gente já vai falar dos embargos de declaração, ela não é uma multa automática, ela precisa ser analisada caso a caso. Então, não é porque eu tive um agravo interno que foi indeferido, que foi indeferido, não foi acolhido o meu recurso, que eu vou ter automaticamente a fixação da multa
de 1 a 5% do valor da causa. É somente na hipótese de o relator verificar que realmente se tratou de um recurso manifestamente inadmissível. O que é um recurso manifestamente inadmissível, né? Eu não sou aqui processualista, estou falando de análise de risco. Mas é aquela situação onde a improcedência, né, daquele recurso, não acolhimento daquele recurso é algo manifesto, é evidente que aquele recurso não seria provido. É evidente por quê? Porque eu tenho um entendimento já consolidado no tribunal, porque eu já tenho súmula e eu estou recorrendo ainda disso. Então, são nessas situações realmente onde o meu equívoco ele é mais escrachado. Nessas situações, analisado caso a caso, eu posso ter que fazer o pagamento de uma multa. Então é muito importante que no momento do advogado decidir optar pela interposição de um agravo interno, que ele comunique o seu cliente dessa possibilidade, né? Primeiro, avalie bem antes de interpor o recurso, depois comunique o seu cliente dessa possibilidade. O mesmo no caso dos embargos de declaração, aonde eu tenho uma multa de até 2% do valor da causa, quando o embargos, né, esse recurso, ele for interposto com um intuito meramente protelatório, ou seja, não há omissão, contradição, né, ou obscuridade naquela decisão. Eu única e exclusivamente estou pretendendo dar uma segurada nela. Quando eu tento fazer isso, eu posso acabar, né, sofrendo a penalidade da multa até 2% do valor da causa. Importante, sempre que eu tenho a reiteração, ou seja, né, mais de um embargo de declaração com o mesmo intuito, né, de protelar aquela minha ação, a minha multa ela sobe para até 10% do valor da causa, né? Sendo que se eu tenho dois recursos, dois embargos de declaração inadmitidos justamente pela mesma razão, não são admitidos mais novos embargos de declaração. O meu recurso não é nem conhecido, porque justamente eu infringi todas as regras de lisura processual, tá? Essas são algumas, então, das questões que a gente precisa analisar quando a gente faz análise de risco, e eu tô falando que é análise de risco puramente dos riscos dos atos processuais, desse impulso processual que é da própria demanda, né? Falei no início que a gente ainda tem mais dois aspectos para analisar quando a gente faz análise de risco de um processo, e isso tudo precisa ficar muito claro para o advogado e para o cliente dele. De novo, o acordado não sai caro, gente, é isso. Fazer análise estratégica do processo. O que o meu cliente quer realmente com essa demanda? 2, quais são todos os riscos envolvidos? Riscos relacionados ao objeto principal, riscos relacionados aos atos processuais. É a advocacia estratégica mesmo, tá? Quando a gente fala disso, a gente não tá falando só de uma demanda qualquer. A gente tá falando de analisar um processo com toda a competência técnica que vocês têm, que vocês possuem. E tá falando em mitigação de risco, também para o profissional. Por isso é tão importante fazer análise de risco, fazer avaliação da causa de forma estratégica é tão importante. Hoje eu aqui com vocês rapidamente pincelei algumas questões que eu entendo que são muito pertinentes de vocês fazerem já na atuação de vocês, certo? Mas a gente aprofunda isso muito mais lá no curso da For Law, o Reinvente-se, que é justamente um curso que trata sobre a prática da advocacia, né? Essa inserção no mercado de quem está advogando, de quem começou a advogar agora, de quem quer voltar. A gente tem lá no nosso módulo 4 que fala sobre planejamento, né? Planejamento do quê? De toda a tua atuação, planejamento tributário do teu negócio, planejamento e análise de risco. Tá vendo como análise de risco não é uma coisa tão simples? Quando a gente pensa em análise de risco, a gente não pode pensar só no seguro lá. Será que eu contrato um seguro ou não contrato seguro? Eu tô falando de uma coisa que é muito maior, certo? Se ficou alguma dúvida, a ideia hoje era ser papum, até me estendi aqui, né? Se ficou alguma dúvida, gente, a gente deixa uma caixinha, a gente vai deixar uma caixinha aberta aqui, vocês podem mandar pra gente, tá? Quer aprofundar mais, quer entender melhor como fazer essa análise estratégica da demanda, fazer uma atuação muito mais responsável, né? Muito mais adequada realmente, né?
A Alessandra tá falando aqui que vai levar pra vida a questão do termo de ciência acerca da justiça gratuita. Tem que levar pra vida o termo de ciência da justiça gratuita e mais, termo de ciência de outros riscos processuais, tá? Não é só a justiça gratuita. Tudo isso que eu ponderei são riscos que o cliente tem que estar ciente, né? É aquela coisa do advogado, quando a gente ganha, maravilhoso, né? E quando a gente perde, já não era tão bom advogado assim. Mas, de repente, era um risco que foi alertado pelo profissional para o seu cliente, né? O cliente, então, estava ciente daquele risco, né? E a coisa transcorreu dentro da previsão do profissional. Isso tudo tem a ver com a nossa atuação. Quem quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, gente, vem com a gente. Estamos na última semaninha de inscrições, tá? Aproveitar que a gente teve aquele problema com o PagSeguro, né? Tivemos que mudar nossa plataforma para o Mercado Pago, né? E a gente, então, teve que reabrir, achou que era honesto, né? Com todo mundo que estava fazendo as inscrições, que perdeu a oportunidade de fazer o pagamento do valor promocional, então reabrir as inscrições. Nós estamos com inscrições reabertas, vem com a ForLaw, tá? Para se inscrever, acesse o nosso site www.forlawedu.com.br, link na bio e no nosso feed tá só falando sobre o curso, certo? Gente, fiquem ligados, essa semana a gente vai aparecer aqui de vez em quando sem aviso para falar um pouquinho sobre o que a gente acha que é importante para vocês. Beijinho, boa noite!